Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que está inscrito, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos estados. Iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora. O presidente Trump mandou matar e oficialmente os nossos jornalistas já estão posicionados para trazer esta informação. A prisão agora do ditador, o desespero do ministro Alexandre de Moraes depois dessa ação do presidente Trump e, principalmente, pessoal, o tiroteio que aconteceu também há poucos segundos atrás. Pessoal, Nino Guerreiro, chefe do trem de Araguá, morto em operação dos Estados Unidos e da Venezuela também, há poucos segundos atrás. Trump anunciou oficialmente que os Estados Unidos, a pedido dele, matou o líder do grupo narcoterrorista Trem de Araguá, Nino Guerreiro, dentro da Venezuela. E aí, pessoal, a Marina Corina e o Edmundo Gonzalez já deveria ter assumido a presidência da Venezuela. A gente tem um grande carinho aí para a população da Venezuela. A gente sabe que o ditador Maduro foi preso, mas quem deveria estar no comando aí é o Edmundo e a Corina, que já esteve aqui ao vivo no nosso canal. Pessoal, vocês que estão chegando agora, vai compartilhando, vai dando like, vai se inscrevendo, coloca nos comentários qual a cidade, qual o estado vocês estão me assistindo. Pessoal, Jair Messias Bolsonaro teve piora agora e está sob tratamento médico e pede oração a todos que estão aqui ao vivo no meu canal, porque ele teve uma piora considerável nas crises de soluço há poucos segundos atrás. Pessoal, brasileiros agora se reúnem na Times Square e pintam a rua de verde e amarelo no esquenta para a estreia da seleção brasileira da Copa do Mundo hoje, há poucos segundos atrás. E, pessoal, André Massaglia diz que a tendência é que a PGR rejeite a nova proposta de delação de Daniel Worcalho e que reste a possibilidade de outros delatores. Depois de uma segunda rejeição de delação, eu acho praticamente impossível que o Worcalho continue sendo uma aposta para a Polícia Federal. Lembrando que a gente compartilhou ontem, pessoal, meu Deus, calma aí agora, no condomínio do Jair Messias Bolsonaro aconteceu uma fatalidade agora. A gente vai colocar as nossas câmeras aqui ao vivo, mas antes disso, eu quero descrever que a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça para sair do caso aí do Banco Massa. A gente está acompanhando aí esta questão, se ele vai sair ou não do Banco Massa. Pessoal, agora ao vivo, o Júlio chegando agora. Júlio, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Condomínio onde mora Bolsonaro, agora ao vivo, as câmeras flagraram e a gente vai compartilhar aqui ao vivo. Olha só. Vou tirar o áudio, pessoal, para a gente poder prestar atenção nas imagens aqui ao vivo. Vai compartilhando, vai dando like, vai se inscrevendo. Lembrando que o seu compartilhamento e a sua inscrição é de graça, é da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Compartilhe o máximo possível, pessoal. Vai compartilhando. Pessoal, a gente vai compartilhar a informação que chegou, as imagens aqui para a gente ao vivo. Eu peço que vocês compartilhem, porque o Bolsonaro está na sua residência. Condomínio onde mora Bolsonaro processa Bernardo Barros, ex-assessor de Janones, após ele realizar um protesto com megafone no local. Metrópolis divulga as imagens aí chegando ao local em 14 de novembro do ano passado, aí no condomínio do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, o que vocês acham dessa juíza aí que concedeu a prisão judicial à mãe de Henri Borel? Já deu outra decisão polêmica há 15 anos, quando colocou em liberdade o assassino de uma estudante que se recusou a beijá-lo.
a beijá-lo. O que vocês né, o que vocês acham sobre isso, essa questão aí da juíza que absorveu a mãe, né, do menino que acabou falecendo? Pessoal, agora também a Carla Zambelli, o governo vai insistir na extradição, mesmo após a negativa da justiça italiana que alegou imparcialidade de Alexandre de Moraes no julgamento. Pessoal, um abraço também aí para o Elon Musk, que atingiu aí a marca de pessoal. O homem se tornou trilionário aí, o Elon Musk, a gente já teve a transmissão dele aqui ao vivo com ele e Bolsonaro, mais ou menos 1, 2, 3 horas da manhã, a gente compartilhou aqui e a gente foi fazendo a tradução. Quero agradecer também todo mundo que estava presente nessa tradução que a gente fez. Pessoal, o governo da Venezuela diz que a ação dos Estados Unidos, que matou o líder do trem da Araguá, foi na fronteira com o Brasil, sudeste do estado do Bolivar também, foi na fronteira com o nosso Brasil que acabou matando esta pessoa aí, esse narcoterrorista. Pessoal, Trump ligou para o time antes da partida e disse que os americanos têm chance aí de ganhar a Copa. Há poucos segundos atrás aqui, as informações chegando, Marco Rubio aí já está no jogo contra os Estados Unidos, aí o amigo, né, do presidente Trump. Hoje é dia de Brasil, o mundo vai parar para ver a amarelinha. Pessoal, quem gosta de futebol, coloca aí nos comentários. E, pessoal, o presidente aciona o STF para a PF apurar a reunião de Lula após a prisão de Maduro, o Flávio, né? O senador recorreu a Moraes após a PF negar diligências que, segundo a defesa, poderiam afastar a acusação de calúnia contra Lula. É só treta aí que ele se reuniu após a prisão do ditador Maduro. Pessoal, a gente vai colocar agora a explosão que teve, na verdade, matou aí um dos grupos, né, narcoterrorista, né, Trem de Araguá, Nino Guerreiro, dentro da Venezuela, e assim que funciona com o presidente Trump. Né? A gente não pode mexer com quem está quieto. Olha só as imagens que chegaram aqui ao vivo. Olha só. A explosão, pessoal, que teve aí, que matou esse narcoterrorista aí ao vivo para vocês. Pessoal, lembrando também que a inscrição de vocês é de graça. Muitos de vocês ainda não estão inscritos no nosso canal. Então, se inscreva, se você é da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade, vai se inscrevendo, vai compartilhando e vai dando like aí, que a nossa transmissão é todos os dias ao vivo com as principais informações da direita no nosso Brasil e em todos os países, pessoal, Venezuela, Estados Unidos e por aí. Pessoal, DPU pede que Eduardo seja julgado com primeira turma completa agora, o julgamento do Eduardo. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Coloca aí nos comentários. E agora a gente vai falar sobre a delação do Daniel Vorcaro, na rejeição, mas a gente está nessa situação, né, em que a Polícia Federal ela foi adiante, né, na rejeição, mas que ainda a PGR pode seguir com a negociação, né, porque as negociações é possível. E é ruim porque a PGR representa o Gonê, né? E o Gonê, ele representa o STF. Então, esse é o grande dano da PGR seguir adiante. Mas a tendência é ela rejeitar, né, essa delação do Vorcaro também e haver apenas a possibilidade de outros delatores tomarem frente. Depois de uma segunda rejeição de delação, acho praticamente impossível que o Vorcaro continue sendo uma aposta para a Polícia Federal. Rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes, não tem limite, não tem teto, mas rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes, não devolveu o dinheiro que deveria, ou que a Polícia Federal acredita que poderia devolver. O que a Polícia Federal vai continuar fazendo com o Vorcaro? Muita gente até me pergunta, ou me perguntou, desde ontem, mas poxa, ele falou, a gente vai trazer esse assunto aqui, falou do Alcolumbre, ele trouxe informações, ele trouxe novidades. O problema é que essas novidades são novidades para nós, novidades para a sociedade, novidades para a imprensa, mas não são novidades, muito provavelmente, para a Polícia Federal,
por isso ela rejeitou. Então, a equação da Polícia Federal é a seguinte, ela chega a algum nome pelas suas próprias investigações, como, por exemplo, desses milhões possivelmente atribuídos ou entregues ao Alcolumbre, ela chega a isso por outros meios, por outras frentes de investigação, e quando descobre essas frentes, pergunta para o Vorcaro. Aí o Vorcaro já entrega o que já estava entregue. Né? Aí ele conta o que já estava contado, e aí não serve. A gente fica com essa novidade, mas a Polícia Federal fica com o sabor de mais do mesmo, e esse é o grande ponto. Então ele é seletivo, ele entrega migalhas, ele fala o que a Polícia Federal já sabe, por isso ele está sendo descartado. Sobra agora na mesa a possibilidade do Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, se tornar um novo delator, e eu tenho visto muita gente comemorar esse nome como uma possível delação, muita gente inclusive dizendo que ele tem dados robustos, que ele conhece muita coisa, é verdade, mas eu sempre olho para a defesa, para o advogado do investigado. O advogado aqui do Paulo Henrique Costa, a defesa dele, tem se comportado de uma maneira muito parecida com a do Vorcaro, e não me espantaria que eles estivessem, inclusive, óbvio, conversando e agindo de forma semelhante às defesas. Né? Então, eu não apostaria na delação do Paulo Henrique Costa. Acho que é uma delação furada e talvez sobre como um nome interessante o advogado, o Daniel Monteiro, que está preso e meio que esquecido, há 2 meses ele já está preso e sabe tudo de muita gente. Só que ele pertence a uma espécie de segundo escalão. Ele não é a primeira, um réu ou um investigado, no caso de primeira linha. Então ele não tem um conhecimento de cúpula dos poderes e talvez por isso ele não consiga jogar como o Paulo Henrique Costa e o Vorcaro estão jogando, que é tentar obter algum tipo de nulidade adiante, algum tipo de contato com o ministro que possa livrá-los. Ele está num outro lugar de jogar nesse tabuleiro, e talvez para ele seja interessante falar, porque ele vai observar essa cena toda e pensar assim, esses caras vão se livrar e eu vou ficar aqui sobrando, eles não vão me levar nesse mesmo balaio. Pessoal, essa questão de delação do Daniel Vorcaro está de rosca. Pessoal, o Júlio Gonçalves chegando agora, peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Vamos chegar, pessoal, a 123 mil inscritos aqui no canal, através do seu compartilhamento, da sua inscrição. Olha o cara que foi morto aqui nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. Esse é o cara que foi morto, pessoal, agora, ó. Esse é o Nino Guerreiro, chefe do trem de Araguá, morto em operação dos Estados Unidos e da Venezuela na fronteira do nosso Brasil. Esse aí é o meliante que o presidente Trump mandou matar, tá? Aí a gente está acompanhando aí o ditador Maduro. Ele encontra-se preso, a gente não tem ainda as imagens dele, mas eu acredito que daqui a pouquinho o presidente Trump vai dar cabo, pessoal, no Maduro. Pessoal, Bolsonaro aí piora, a todo mundo que está chegando agora, a foto do presidente teve uma piora considerável nas crises de soluço, lembrando que o deputado Gustavo Gaia encontra-se na UTI, pede a oração de todos os patriotas aqui, ele está na UTI. Pessoal, verde e amarela aí da esquerda. E aí, o que vocês acham sobre isso? Olha só, a informação chegando aqui ao vivo. A festa hoje aqui na Times Square está ainda mais animada. Não sei se vocês ouviram. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, isso aqui é um encontro que pintou a Times Square de verde e amarelo. É um bandeiraço. O pessoal está se encontrando para fazer um esquenta da torcida para amanhã, ensaiar as músicas. É um movimento verde e amarelo que faz o seguinte, organiza a torcida para todas as modalidades esportivas e, claro, a Copa do Mundo é sempre a cereja do bolo, o momento mais importante. Eu estou aqui com a Bianca, que veio do Tocantins para essa Copa. Qual vai ser o placar amanhã? 2-0. 2-0. E olha só, tem até cacique indígena. Eu quero saber o seguinte, o Hexa vem ou não vem? Ah, com certeza vem. Tá vendo? 5.000 pessoas aqui na Times Square, reunidas. Nem todo. Pessoal, coloca aí nos comentários, vamos fazer o bolão aqui ao vivo no nosso canal também. Quantos vocês acham que vai rolar aí? Coloca nos comentários, na Copa do Mundo, que começa hoje. Coloca aí que eu quero saber de vocês. Pessoal, eu peço bastante a atenção de vocês, a todo mundo que está aqui presente. 15 anos de prisão aí, acabou de protocolar aqui ao vivo. Doutor, estou sempre ao vivo com você. Coloca nos comentários que eu quero falar qual a cidade, qual o estado que vocês estão me assistindo, o nome de vocês aqui ao vivo também. E se você é da direita, pessoal, lembrando que este ano é ano de eleição e a gente precisa estar aqui ao vivo com o máximo de pessoas. Então, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status e compartilhe o máximo. E a gente vai agora com a informação sobre a prisão de 15 anos aí, que foi anulada. Sido alvo de críticas por outra decisão polêmica. Há 15 anos, ela concedeu liberdade ao acusado de matar uma estudante que se recusou a beijá-lo.
No mês em que Mariana faria 36 anos, Sueli se apega às últimas fotos da filha ainda viva. 15 anos, sentindo a dor, ainda como se fosse naquele dia que eu sinto a mesma coisa, não passou. Amenizou, porque a dor de um luto ela não passa, ela ameniza. E eu sei que essa dor eu vou levar pro resto da minha vida. A estudante Mariana Gonçalves de Souza, de 21 anos, foi assassinada em 7 de março de 2011, dentro da escola em que trabalhava na zona oeste do Rio. O pedreiro Luiz Carlos de Oliveira, que fazia uma obra no local, confessou ter matado a universitária. Após se entregar à polícia, Luiz Carlos chegou a ficar preso por pouco mais de 30 dias, mas foi colocado em liberdade em abril, após a juíza Elizabeth Machado Louro negar o pedido de prisão preventiva do Ministério Público, argumentando que Luiz Carlos havia se apresentado espontaneamente e possuía endereço fixo. Na época, ela comentou o caso em entrevista à Rádio Band News FM. Para o sujeito ser preso provisoriamente, é preciso que o cara, de alguma maneira, solto, ele vai atrapalhar o processo. Ele é uma pessoa que esteve dominada por uma paixão maldita que fez com que ele perdesse a cabeça e matasse. Isso não quer dizer que isso vai acontecer de novo. A fala foi rebatida pelo âncora da Band News FM na época, o jornalista Ricardo Boechat. Doutora Elizabeth Louro, se fosse a sua filha degolada por um louco com um caco de vidro no lugar de trabalho dela, a senhora repetiria esse discurso absolutamente absurdo que a gente acabou de ouvir? Durma bem, doutora Elizabeth Louro, com seus valores e sua lei. 2 meses depois do crime, o pedreiro voltou a ser preso em outra decisão. Em 2014, após a defesa apresentar um laudo que atestava insanidade mental, Luiz Carlos foi absolvido também por Elizabeth Machado Louro. 15 anos depois desse caso, a mesma juíza voltou a causar polêmica à frente do maior julgamento da história recente do Rio de Janeiro, o caso Henri Borel. Após 11 dias de júri com depoimentos e provas que demonstraram que a mãe do menino sabia das agressões que ele sofria, a juíza concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mesmo condenada pelo júri por homicídio culposo, por omissão e tortura. Jairinho, padrasto de Henri, foi sentenciado a mais de 43 anos de prisão. A juíza Elizabeth Machado Louro pode ser promovida a desembargadora. Ela está em 29º lugar na lista de promoção por antiguidade do Tribunal de Justiça do Rio. Essa juíza tem que entender o que acontece com uma família quando ela libera um tipo de criminoso. Como é que a família fica? Destruída, acabada. E a minha foi destruída, a minha foi acabada. Todos nós estamos doentes, todos nós estamos sofrendo. Destruída para sempre, né? E como a justiça enxerga que existem matadores com bons antecedentes. É muito difícil entender a cabeça da juíza Elizabeth Louro. Pessoal, essa juíza aí tá dando pano para manga. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, conectado comigo, eu peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Coloca, pessoal, qual estado, qual a cidade vocês estão me assistindo. Lembrando que este ano é ano de eleição e a gente precisa estar fortalecido. Iremos falar sobre agora a Polícia Federal afastou o ministro e o ministro Alexandre de Moraes surtou após este comunicado. Doutora, como assim? A gente vai compartilhar essa transmissão daqui a pouquinho. Eu peço que você clique nesse link, dá o joinha e eu aguardo vocês. Pessoal, obrigado pela audiência, que Deus abençoe. Vamos orar pela saúde do Bolsonaro e também do nosso deputado aí, Gustavo Gaia, que encontra-se na UTI. Que Deus possa abençoar ele e guardar a vida dele. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A inscrição de vocês é de graça, o compartilhamento. Lembrando, pessoal, que ontem eu fiz o stories aí, quem ainda não assistiu, a doutora tem diabetes tipo 1 e ontem no exame saiu que ela não é diabética, né? Devido à alimentação adequada, atividade física e à espiritualidade. Deus é o único que pode curar aí, seja independente de qual doença a gente tem, câncer, diabetes, seja qual for, Deus é o único capaz de curar e ele permanece aí entre nós. É só ter fé e seguir os princípios, né? O que é certo e o que é errado, mesmo que todo mundo faça errado, a gente continua aí fazendo certo. Vai compartilhando, vai dando like, que através aí do seu compartilhamento iremos atingir milhões de pessoas. Beijo e já já a gente volta.